Evangelho de João, capítulo 11 e o verso 25. Quantos acharam, podem dizer amém. A palavra do Senhor diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Amém? O Senhor Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Diga glória a Deus. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da ressurreição. Diga: o poder da ressurreição. Sabia que esse poder está sobre a sua vida? Amém? Nós temos o poder da ressurreição conosco. Eu quero falar sobre isso porque, irmãos, temos vivido dias onde só ouvimos falar de morte, não é verdade? As estatísticas, os números, as ameaças, só ouvimos falar de morte. Mas o Senhor Jesus, Ele vem com esta palavra aqui para mim e para você, no meio de tudo isso, e fala: ei, não esqueça, eu sou a ressurreição e a vida. E quando o Senhor Jesus fala sobre isso, Ele faz uma declaração ousada, porque Ele ainda não tinha ido à cruz, Ele ainda não tinha vencido a morte, Ele não tinha ainda ressuscitado. Então Ele fala isso antes da sua morte, da sua ressurreição. Então Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Isso para quê? Para mostrar para nós que Ele tem todo o poder. Amém? Ele tem o poder sobre a morte. Só que o que nós precisamos compreender é que a morte, ela necessariamente não é uma morte física, não é necessariamente uma morte espiritual. Morte é a ausência de vida. Vida é algo que difícil de definir. A própria biologia tem dificuldade de definir o que é vida. Os evolucionistas e os criacionistas que o digam. Mas a verdade é que é fácil perceber quando algo não tem vida. É fácil perceber quando um relacionamento não tem vida, quando um casamento não tem vida, quando uma igreja não tem vida, quando algo não tem vida. Entende, irmãos? E quem é o mais interessado que não haja vida na vida? Quem é o mais interessado em roubar a nossa qualidade de vida? É o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba a paz, mata os sonhos, destrói a vida. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como, de que maneira, de que forma a morte tem tentado entrar. Eu não sei de que maneira a sua vida tem perdido esta qualidade de dizer: eu vivo uma vida abundante. Mas eu quero dizer que aquele que é o Senhor da vida, que é a ressurreição, que é a vida, Ele chegou nessa noite, nessa situação, na sua vida, na sua casa, no seu coração, e dizer: eu estou trazendo de volta a vida. Você entende? E você tem esse poder da ressurreição, o poder da vida. E na palavra de Deus, nós vemos 3 situações registradas na Bíblia, que o Senhor Jesus ressuscitou alguém. Há 3 registros pelos evangelhos, que narram, que descrevem com detalhes, como que esse Senhor da vida entra e muda a história. Amém? Não há outros relatos registrados, apenas esses 3. Embora o Senhor Jesus tenha ressuscitado outras pessoas, há o registro que quando o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia, os mortos levantaram dos túmulos. Não estão registrados quem for que ressuscitou, mas pelo menos 3 estão registrados. Amém? Para quê? Para nos ensinar o poder que o nosso Senhor tem para trazer vida hoje na nossa vida. Amém, meus irmãos? E o primeiro registro, e cada um desses registros nos ensinam algo. Nos ensinam que o Senhor, Ele pode interromper o poder da morte e trazer vida em qualquer estágio. Porque há 3 estágios aqui nesses relatos.
E o primeiro estágio, o primeiro relato está em Lucas capítulo 8, versículo 49. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo 49. Esse primeiro registro, esse primeiro relato que narra com detalhes a ação da vida e que tem muito a nos ensinar. Primeiro registro, primeiro relato, vou falar de 3 apenas. 3, amém? Não vou passar disso. São 3, mas o primeiro está aqui em Lucas 8,49. Olha o que diz a palavra de Deus. Falava ele ainda, versículo 49, Lucas 8,49. Falava ele ainda, texto bíblico está ali, você pode acompanhar também no Data Show. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, creia somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina, a filha de Jairo, né? Estamos na casa de Jairo, do chefe na sinagoga. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Primeiro relato de ressurreição é a filha de Jairo, chefe da sinagoga. Aqui era o velório. Eles já estavam preparando o velório, ou seja, estava no início. Jesus entra no início. Não era ainda o enterro, era o velório. Eles estavam em casa, era um ambiente que, igual antigamente as pessoas faziam velório em casa. Os parentes estavam ali, os amigos estavam ali. A notícia ainda não tinha chegado em outros lugares, estava ainda muito no início. Apenas alguns vizinhos sabiam daquela morte, daquela situação. Mas o Senhor Jesus fez questão de interromper, de parar a morte no começo dela. E ele mandou um recado para todo mundo: ei, não fala para ninguém que ela morreu, porque ela não morreu. A menina está dormindo, a criança dorme. Aleluia. O que isso significa, meu irmão? O Senhor nos ensina o seguinte: que se houve alguma desgraça na sua vida, se houve algum início de uma tragédia, nem que seja há 5 minutos atrás ou há pouco tempo atrás, o Senhor manda dizer: Ele tem poder para fazer parar essa desgraça agora, ainda no seu início, entende? Ele tem poder para interromper isso, Ele pode parar esse boato agora. Talvez você esteja vivendo um momento recente disso, mas o Senhor chega no início falando: ei, esse boato não vai chegar do outro lado, eu estou entrando agora nessa situação. Talvez você está começando a viver um drama, está começando a viver uma luta, está começando a viver uma situação com um familiar, com um parente, com um filho seu, alguma coisa. O Senhor manda dizer: eu cheguei. Sabe por quê? É importante a gente entender isso, porque tem pessoas que contam vitória antes do tempo. Normal. Pessoa empolgada, pessoa alegre, não é? Mas tem pessoas que contam derrota antes do tempo. Assim como tem pessoas que contam vitória antes do tempo, tem pessoas que contam derrota antes do tempo. Você não vai contar a sua derrota não, você vai contar a sua vitória, porque o Senhor mandou te dizer: para, eu cheguei. Talvez seja uma crise familiar que esteja no início, talvez seja o início de uma doença que você ainda não tem um diagnóstico fechado. E são só sintomas, você não sabe o que é. O Senhor tem poder para interromper agora. Amém? Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Essa notícia não vai se espalhar por todo mundo. O que vai se espalhar é que você venceu, é que você conseguiu e o Senhor agiu em seu favor. Diga: o Senhor está agindo em meu favor. Aleluia. E qual foi a palavra de Deus para aquela família, para aquela menina? No versículo 55 ele diz: menina, levanta-te, Talita cumi. Eu te digo, levanta-te. O Senhor está falando para você nessa noite: se levanta, levanta-te.
não abate o teu espírito, não fique com medo do que você está vendo, levanta-te. E ele está dizendo, alimenta, coma, porque uma pessoa quando morre, ela perde a fome naturalmente, ela não come mais nada, ela perde o apetite, ela perde o ânimo para comer, ela não tem mais fome, não é verdade? E quantas pessoas quando estão no início de um problema, eles também perdem a fome, eles perdem o interesse, às vezes pela palavra de Deus, porque elas estão tão decepcionadas, estão tão tristes, elas perdem até o apetite pela palavra. E um sinal, inclusive, presta atenção, de uma pessoa que está começando um processo de morte, é quando ela perde a vontade de comer, perde a vontade de estar na igreja, perde a vontade de frequentar uma célula, ela perde o ânimo de ouvir uma pregação, ela perde o ânimo de ouvir a palavra, aquilo já é um sinal de morte. Mas eu quero repreender em nome de Jesus todo o processo de morte na tua vida, na vida dos teus filhos, na tua família, na tua casa. Eu quero declarar que aquele que é a ressurreição e a vida entrou, chegou para interromper agora isso. Quem crê nisso, irmãos, diga amém, diga glória a Deus. Porque você sabe, existem sinais de que algo não está indo bem, verdade ou não é? Você olha e conclui, as coisas não estão bem, estou preocupado com isso, não é verdade? Às vezes é o início de um processo, mas o Senhor está te mostrando esse início, Ele está te mostrando esse sinal, para você orar e se levantar e falar, Senhor, em nome de Jesus, repreende isso agora. O diabo não vai roubar, nem vai matar, nem vai destruir meus sonhos, nem os projetos que o Senhor tem na minha vida. Amém, meus irmãos? Então a minha palavra para você é o seguinte, que você nesse início, se encha da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, não fica sem vir um culto não, não espere as coisas piorarem para buscar a Deus não, se encha da palavra, ouça a palavra, se alimente da palavra, faça os cursos da igreja que você puder, vá a alguma célula, participe, se alimente, fortaleça-se no Senhor. Amém? Mas Ele tem poder para resolver isso no início. Mas há um segundo registro da palavra de Deus, que o Senhor Jesus interrompe a morte, só que é num outro momento. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Não é tão no início agora já é um processo mais evoluído, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7 e o versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Amém? Talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite pelo YouTube, pela internet, você está aflito, está preocupado, porque você teve uma notícia ruim de uma enfermidade. Algum parente seu internou, está no CTI, está no início. Deus tem poder de reverter esse quadro. E nós temos visto isso. Entende o que eu estou dizendo? Mas ore, clame, acredite nisso. Mas há um segundo momento, há um segundo estágio da morte, que o Senhor também age. Lucas capítulo 7, versículo 11, que vai falar do filho da viúva de Naim. Olha o que a palavra de Deus diz. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. E chegando-se, tocou-o no esquife, que é o caixão, e parando que os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. Diga, passou a falar, aleluia. E Jesus o restituiu à sua mãe. Você consegue ver que é outro momento? Você consegue perceber que é outro cenário? Não é mais o velório, eles não estão mais em casa, essa parte já passou, agora é o cortejo fúnebre. Eles já estavam agora conduzindo aquele caixão até o local da sepultura, mas é morte. E as pessoas estavam acompanhando, e aqui diz que era uma mãe viúva, ou seja, ela já havia perdido o seu marido, e era filho único. Veja que tristeza daquela mãe, que estava chorando muito. Talvez você pense que essa oportunidade que você perdeu fosse a sua única esperança, fosse a única porta. Eu quero interromper, porque Deus está mandando falar para alguém aqui, eu creio nisso. É a única porta que eu perdi, pastor, era a única esperança que eu perdi. Quem disse? Deus abre portas, inumeráveis oportunidades.
há pessoas que você não conhece, há lugares que você ainda não foi, e há oportunidades que ainda não chegaram até você. O Senhor manda você dizer para você: ei, enxuga as tuas lágrimas. Essa pessoa não vai matar teus sonhos, essa pessoa não vai matar seus projetos. Quem ela pensa que é para falar isso para você? O Senhor, que é a ressurreição e a vida, manda dizer: eu cheguei. Talvez você foi mandado embora do trabalho, você não esperava. Talvez você está preocupado porque acabou o contrato. Ei, que isso? O Senhor Jesus manda te dizer: eu chego no início, mas também chego no meio. Enxuga as tuas lágrimas. Aleluia. Como se pode dar glória ao Senhor por isso? Enxuga as tuas lágrimas. Aleluia. E aquela mãe estava triste, dizendo: eu carreguei meu filho 9 meses e agora eu estou passando por essa situação. Mas Jesus interrompeu aquele momento. Interessante é que para a menina, para a filha de Jairo, Jesus diz assim, o Senhor Jesus diz: levanta e come. Amém? Mas para o filho da viúva de Naim, ou seja, para a segunda ressurreição, ele diz assim: levanta-te, não é? E ele diz aqui: e aquele morto passou a falar. Por que ele passou a falar? Porque ele parou de falar. E por que ele parou de falar? Porque algo dentro dele morreu. Por que ele parou de falar? Porque ele estava sem vida. Ei, por que você falou de falar dos seus sonhos? Por que você parou de falar do que Deus vai fazer na sua vida? Por que você parou de falar desses projetos lindos que estão dentro de você? Por que você parou de falar do seu casamento? Por que você parou de falar desse projeto financeiro? Por que você parou de falar? Algo morreu, mas o Senhor manda te dizer nessa noite: abre a tua boca, fala, crie, por isso falei. Nós cremos, por isso aqui também falamos. Eu vou falar sim, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Abre a sua boca, profetiza, declara: espírito da morte, sai da minha casa. Espírito da morte, sai dos meus filhos. Espírito da morte, sai dos meus negócios. Espírito da morte, sai do meu empreendimento. Porque o diabo, irmãos, nada está aqui por acaso, sério. O diabo quer matar esse sonho dentro da gente, mas o Senhor te trouxe nessa noite para restaurar essa alegria dentro de você. Imagens proféticas vão ser formadas no seu espírito, no seu coração, e você vai enxergar. E como imagina a sua alma, assim será. E quando o coração está cheio, você fala. Fala do que você quer ver e não do que você está vendo. Profetiza. Aleluia. O profeta Ezequiel estava no vale de ossos secos, e Deus disse para o profeta: profeta, filho do homem, abre a sua boca e profetiza, e esses ossos reviverão. Quem recebe essa palavra nessa noite? Então o Senhor interrompe no meio. Aleluia. Esse é um outro sinal que nós precisamos ver na nossa vida, irmãos. Temos que falar. Essa é a vontade de Deus. Aleluia. Amém. Quando você entrega a sua vida para Jesus e você nasce de novo, a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não é isso, irmãos? O salário do pecado é a morte. Mas quando entregamos nossa vida para Jesus, a vida entrou. E o que passou a acontecer? A gente passou a falar. A gente fala de Jesus para todo mundo. A gente fala do amor de Deus para todo mundo. A gente não perde nenhuma oportunidade. A pessoa passa na rua, pisca para a gente já para e já fala com ela. A pessoa passa com a gente na padaria ali, ela olhou para você: opa, Jesus te ama. Você senta do lado de alguém no ônibus, a pessoa encostou: opa, tem uma palavra de Deus para você. Por quê? Você está cheio da vida de Deus. Está cheio da vida de Deus. E esse projeto nós vamos fazer, mais um projeto lindo, Casa de Paz. Quantas vidas serão alcançadas? Quantas pessoas estão vivendo morte, dramas na sua casa? Mas você vai levar vida a essas casas, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar de vida. Eu até falei no início, não é? Que existe uma música que nós cantávamos antigamente, Marcelo, falando de vida e não de morte. Quem lembra essa música? Falando da paz e não da guerra, falando do céu, onde está Deus e tudo pode fazer. Não é isso? Que te interessa a vida eterna e o teu coração quer viver em paz. Basta acreditar em Jesus Cristo, é tua direção.
Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, rejeite a mão de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão? Falar de vida, falar de esperança, falar de ressurreição, aleluia. Irmãos, uma multidão estava vindo com Jesus, a multidão da vida, e uma multidão da morte estava vindo com a viúva. Em que lado nós estamos? Nós estamos do lado da vida ou do lado da morte? O mundo está do lado da morte, nós estamos do lado da vida. Amém? Glória a Deus. Ele interrompe no início, interrompe a morte no meio, mas o terceiro e último registro é um outro estágio da morte. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 32. Amém? Evangelho de João, capítulo 11 e o verso 32. Agora é o texto que nós lemos no início, onde ele faz a declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Irmãos, nós precisamos ouvir falar de vida, sim ou não? Porque nós estamos ouvindo muitas coisas negativas, não é verdade? E nós podemos acabar parando de falar sobre isso, mas que essa palavra, que o Senhor lembre você ela todos os dias nessa semana, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 32, a palavra diz assim, fala da ressurreição de Lázaro. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, versículo 32, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, remove a pedra, creia e veja a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Você consegue reparar que é outro cenário? Você consegue ver que é outro ambiente? Não é mais um velório e nem é mais o cortejo. Agora já é um morto sepultado há 4 dias. Não está mais no início, nem no meio, já está no fim, é o fim do fim. Repara que nada na Bíblia está por acaso. 3 registros, 3 relatos, 3 momentos, 3 situações para mostrar que Deus é Deus em qualquer situação, no início, no meio, no fim. Para mostrar que é Deus que age quando está tendo problema no casamento, mas age também quando sai de casa, mas age também depois que é no divórcio, porque Ele é Deus que age, Ele é Deus que faz. Você está entendendo? Ele é Deus que age quando o negócio não vai bem, mas Ele age também quando o negócio fecha, mas Ele age também depois que você desiste de tudo, para mostrar para você que Ele é Deus, e quando Ele quer fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. O problema é que às vezes a gente não entende o tempo de Deus, a gente fica ansioso, fica aflito, e quanto mais a gente fica ansioso, parece que piora as coisas. Jesus podia ter chegado naquele momento ali antes de Lázaro morrer, tanto é que Marta fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
por que ele chega no quarto dia? Porque naquela época os judeus acreditavam que o espírito da pessoa ficava na pessoa até o terceiro dia. Tu sabia disso? Não. Havia uma crença, havia uma cultura, uma tradição. Eles enterravam a pessoa depois do terceiro dia. Entendeu? Porque eles acreditavam que o espírito podia voltar. Mas Jesus chega no quarto dia. Já estava podre, estava cheirando mal, a pedra estava ali, prendendo a entrada do túmulo. Mas ele entrou para mostrar o quê? Que não há impossível para mim. Não há impossível para o Senhor. Sabe, irmãos, eu vou falar para você, eu aprendi com essa experiência da pandemia, com a minha mãe e com o meu genro. Porque você sabe, os dois ficaram mal. Minha mãe entubou 21 dias. Eu lembro quando nós levamos ela para o hospital, nós não queríamos que ela internasse. A gente não sabia se iria voltar. Eu falei: Jesus, o Senhor está com ela. O Senhor vai abrir o caminho, vai preparar tudo. Internou. Depois veio a notícia: entubou. Falei: Jesus, o Senhor continua com ela. O Senhor está no início, mas também está no meio. Aí depois, a primeira semana, 7 dias. Segunda semana, mais 7 dias, o rim parou. Falei: Jesus, o Senhor está com a minha mãe, Jesus. Teve um dia que eu entrei, quando eu soube que o rim parou, eu entrei no quarto. Eu falei: Jesus, o Senhor não falou comigo que minha mãe ia morrer. O Senhor não falou comigo que ia levar ela agora. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de morte, sai agora. E começamos a profetizar, não foi? Terceiro dia, e é uma montanha russa. Um dia está bem, outro dia não está. Um dia melhora, outro dia piora. Quem passou com parente com Covid sabe como é que é esse negócio. Mas Jesus estava ali. Aí quando tirou o tubo, ficou na tráqueo, foi para a enfermaria, e agora ela está aqui me ouvindo, contando esse testemunho, ouvindo essa pregação. Jesus age, irmão, no início, no meio e no fim. E eu sempre falei, para os irmãos, inclusive quem participou do jejum de 21 dias aqui, deixa eu ver, levanta a mão. Quando eu decidi fazer o jejum, minha mãe estava no ápice da crise. Eu pensei: meu Deus, vou fazer o jejum não, porque e se minha mãe morrer? Se acontecer alguma coisa, como é que eu vou ter cabeça para começar e terminar um projeto em 21 dias? Eu falei: não vou fazer nada, acho que eu não vou nem mais para a igreja, vou ficar em casa só orando. Irmão, a gente fica em crise, porque quem passou com parente internado? Levanta a mão. Quem passou com parente entubado? Levanta a mão. A vida para ou não para, irmã? A nossa vida para. Eu cheguei num momento que eu estava dormindo, era 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Sabe qual era a sensação? O telefone vai tocar a qualquer momento. Aí você não queria dormir, não é assim? É horrível. Mas o Espírito Santo ministrando. Irmãos, a gente luta contra o espírito da morte 24 horas. É verdade ou não é? Mas aquele que é a ressurreição e a vida a todo instante estava aqui comigo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Aí foi quando eu falei: amém, Jesus, então eu vou voltar para a igreja. Eu estava quase desviando, agora eu vou voltar para a igreja. Estava desviando nada, você me conhece que eu estava aqui todo dia. Teve gente que ainda falava assim: pastor, como é que o senhor, parece que o senhor está passando por nada. É só Deus para fortalecer a gente. Começamos o jejum e fomos lá 21 dias. Primeira semana de jejum, minha mãe desce para a enfermaria. Na segunda semana volta para casa. Então eu estou aqui para mostrar para você que talvez você ache que acabou. Talvez você pense que não, Deus não quer mais isso para mim. Já faliu, já fechou, não deu certo, agora vamos partir para outro. Não, calma. Ele age. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia. Agora sabe o que é interessante? Para a filha de Jairo, ele disse: come. Para o filho da viúva, ele disse: fala. E para o Lázaro, sabe o que ele disse? Desata ele. Tira as ataduras dele, porque ele está igual uma múmia. Ele não pode andar. Ele está parado, ele está paralisado, ele não consegue fazer nada. Tira a atadura, tira a atadura, tira a atadura. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmão? Tem um estágio de morte na nossa vida que a gente pode ficar paralisado, que a gente pode ficar parado, que a gente fica sem criatividade, a gente não tem força para nada, não tem ânimo para nada. É verdade ou não é? Estamos presos a ataduras. Aí você não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para empreender, não tem ânimo para nada, porque você está preso em ataduras que o diabo foi colocando em volta de você. Mas hoje você está se alimentando da palavra de Deus. Você já está falando, e agora as ataduras vão cair em nome de Jesus. Ataduras estão saindo agora da sua vida, ataduras estão saindo dos seus olhos. Eu vejo algumas ataduras que precisam cair aqui nessa noite. Sabe, ataduras do passado,
ataduras da mágoa, do ressentimento, da falta de perdão, ataduras do abandono, da incredulidade, ataduras da frustração, da revolta, do pessimismo, da decepção. Mas o que pode cair aí na sua vida em nome de Jesus? Amém, irmãos? Quantas pessoas decepcionadas, frustradas, chateadas, magoadas, ressentidas, presos. Eu preguei aqui semana passada, que viralizou na internet, que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, mas alegria é viver o presente. Alegrai-vos no Senhor, esse é o dia que o Senhor nos fez. Entende o que eu estou dizendo? Então, tira essas ataduras da sua vida. Aleluia. Hoje é domingo, dia da ressurreição. Deus pode restaurar o seu casamento hoje. Deus pode trazer o seu filho de volta para casa. Deus pode restaurar o seu projeto financeiro, o seu negócio, seu empreendimento, seu ministério, seu chamado, sua liderança. Onde foi que você enterrou? Porque Ele mandou perguntar para eles, onde que Ele está? Deus manda te dizer, onde que está? Onde que você parou? Ele quer restaurar seu ministério, seus talentos, seus dons. Ah, pastor, mas o homem falou, mas Deus está mandando te dizer. Esquece o que o homem falou. Fica com o que eu estou te dizendo agora, nesse presente, nesse momento, nesse dia, nessa hora. Amém? Esse cheiro de morte vai sair, irmãos. O diabo ele age atrás da morte, mas o Senhor age trazendo vida. Como eu disse no início, vida é difícil de definir, mas é fácil de perceber quem está com vida e quem não está com vida. Mas eu quero dizer para você que quem olhar para você vai ver você cheio da vida de Deus. Vida abundante, vida pulsante, vida pulante, vida falante. Aí não consigo rimar mais, que eu não lembro mais palavra que rima com ante. Mas é a vida de Deus, aleluia, aleluia. Vida próspera, não rima, vida rica, vida vibrante, aleluia. Quem está me conhecendo hoje da primeira vez, você acostuma. Segunda, terceira pregação, você já se acostuma, não esquenta mais não. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Quem precisava ouvir essa palavra aqui? Deixa eu ver aqui. Quem precisava ouvir? Pastor, eu precisava ouvir. Tantos sonhos aqui, né? Como quem já dizia, qual é o lugar mais rico do mundo? É o cemitério, né? Onde tem sonhos ali enterrados, projetos que não saíram do papel, não é? Mas hoje você está num lugar de vida. Hoje você está num lugar de ministração de vida. Enche a sua boca, enche o seu coração da palavra, se alimenta da palavra, fala a palavra, libera a palavra e desata, irmão. Desata que você vai andar. Diga para o irmão que está fala, Deus está te desatando hoje. Você vai ver uma vida desatada a partir de hoje em nome de Jesus, aleluia. Tudo que te impedia de avançar, hoje o Senhor está tirando da sua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus por esta palavra? Deus abençoe vocês. Amém. Receba a vida de Deus.